Muito bem, graças a Deus, voltamos aqui para o nosso estudo bíblico da Arca, né? Nós estamos falando neste mês de agosto sobre o Evangelho puro e simples, falando de 7 princípios do Evangelho para o século 21. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por cuidar de cada um de nós, por nos dar toda a atenção, Senhor, todo suprimento, toda a paz, toda a alegria, toda a esperança. Que o nosso coração, Senhor, seja realmente uma terra boa, que a Tua palavra venha falar conosco, venha nos ensinar, Senhor, mostrar qual que é a direção, qual que é o sentido que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a gente está falando sobre 7 princípios, então a gente já falou sobre amor, a gente já falou sobre cura, sobre libertação, né, que foram os temas das aulas passadas, e hoje a gente vai falar sobre respeito e empatia. Amém? Então esse é o tema desse episódio de hoje, né, do nosso estudo bíblico, né, falando então sobre respeito e empatia. Acho que vale a pena a gente recapitular uma coisa importante, né? Esses princípios que nós estamos estudando, eles precisam ser princípios práticos. O que isso significa? Que eles têm que ser coisas, atitudes, comportamentos para a gente viver no nosso dia a dia. Você pode olhar tudo isso e falar assim, mas tudo isso eu já sei, tudo isso para mim não é novidade, isso aí eu já ouvi várias vezes, etc e tal. Mas se a gente só ouve e não pratica, não vale nada, né? O próprio Jesus já falou a respeito disso, né? Que é bom ouvir, mas melhor é praticar aquilo que a gente está ouvindo, porque aí sim a palavra se torna viva na nossa vida. Se a gente tiver simplesmente o hábito de ouvir, mas de não praticar, a gente está vivendo só na teoria. E o Evangelho, ele não é para ser um conceito teórico, mas ele precisa ser um modo de vida no qual Cristo é manifesto, é manifestado, é demonstrado em cada um de nós. Então, pensa bastante nisso, você que está nos acompanhando, que cada um desses princípios são práticas que a gente precisa colocar em ação, porque certamente fazem toda a diferença para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor e, acima de tudo, o nome do Senhor é glorificado. Então, hoje a gente vai falar de respeito e hoje a gente vai falar de empatia. É importante porque são 2 medidas, 2 componentes que se complementam. Nas relações humanas, faz todo sentido que a gente olhe para o respeito e olhe para a empatia como uma via que precisa estar de mãos, né, dadas aí, atitudes e comportamentos que a gente precisa manifestar no nosso dia a dia e que precisam estar de mãos dadas porque elas se complementam. Jesus sempre foi o rei da empatia, né? E Jesus também sempre foi o rei do respeito, porque em hipótese alguma ele foi insensível, tampouco ele jamais foi desrespeitoso. E como nós precisamos espelhar Cristo, a gente precisa refletir Cristo através da nossa vida, é muito importante que a gente seja como Cristo nesses 2 aspectos, que a gente tenha empatia, quer dizer, a gente se sensibilize com a fragilidade dos nossos semelhantes, do nosso próximo, que a gente tenha a condição de calçar o sapato do outro e saber aonde que está apertando e jamais ser insensível diante de nenhuma situação,
e também ser bastante respeitoso, tratando as pessoas com toda a dignidade, tratando as pessoas com todo o direito e sabendo que Deus nos respeita, mesmo nós sendo pecadores. Ele poderia muito bem aparecer do nada para todo mundo e falar o seguinte: olha, eu sou Deus, façam a minha vontade porque é isso que eu quero, né? Mesmo assim, tinha gente que não ia fazer, porque tinha gente que achava desaforo, que Deus aparece aqui, quer que eu faça a vontade dele. Acredite, né? Acredite, tem gente que faria isso. Por que que ele não faz isso? E talvez seria uma loucura, né? Todo mundo, uau, Deus aí mandando a gente fazer o que tem que fazer, os seus mandamentos, etc e tal. Por que que ele não faz isso? Porque ele espera que a nossa relação com ele seja uma relação de amor, como a gente viu já no começo dessa série, e que também seja uma relação de respeito, né? Deus não vai te obrigar a fazer nada, porque você tem livre-arbítrio. Então, respeitar e ter empatia, por mais que Deus deseja que isso esteja evidente na nossa vida, depende da gente. Ele não vai nos obrigar a ser assim. É a gente que precisa ser pro bem da nossa espécie, né? Pro bem da humanidade. Precisamos ter respeito, precisamos ter empatia, precisamos amar, precisamos agir de acordo com esses princípios, com esses valores, para que a nossa humanidade, né, nossa boa e velha humanidade, né, tenha esses princípios como uma base espiritual para nós, para as futuras gerações, até que Cristo volte. Vamos começar falando de respeito? Falando então de respeito, a gente tem nos evangelhos alguns exemplos, né, de respeito, de como esse componente respeito precisa estar presente em nós, precisa estar latente na nossa vida. E a gente vai falar então desses aspectos, não são apenas esses que estão aqui, certamente tem muito mais, mas nós separamos esses exemplos que é para nos ajudar assim, ilustrando o que é esse componente que nós precisamos praticar todos os dias. Então, as formas de respeito que a gente vê nos evangelhos, elas são muito profundas, porque se a gente começa a praticar o respeito do ponto de vista do evangelho, a gente vai perceber que com este respeito, com este componente, este princípio na nossa vida, em primeiro lugar, a gente remove preconceitos. Respeito, como um princípio do evangelho, ajuda a remover preconceitos, e nós, como seres humanos, somos bastante preconceituosos e não deveríamos ser, né? Segundo lugar, essa forma de respeito que a gente vê como princípio dos evangelhos, né, ajuda a gente a entender as limitações dos nossos semelhantes, tá? Nós temos limitações, as outras pessoas têm. Às vezes a gente erra muito na régua de só medir o outro, esquecer da gente, né, das nossas fraquezas, das nossas deformações, e aí passa a rotular o outro, passa a colocar um X nas costas dos outros, e o respeito como uma forma, como um princípio do Evangelho, nos ajuda sim a entender que temos limitações, todos nós temos. Em terceiro lugar, essa forma de respeito como princípio do Evangelho ajuda a eliminar essas nossas réguas morais. A gente tem uma régua e a gente passa a medir as pessoas por essa régua. Se está fora, seja para mais, seja para menos, não dá. E aí a gente impõe um padrão para as pessoas, uma forma, todo mundo precisa encaixar ali, né, para ser bom, porque se não encaixar, se ficar faltando, se ficar sobrando, a gente atira, né? É assim que o ser humano funciona, infelizmente, mas não tem que ser assim. Respeito elimina essas réguas morais e nos permite enxergar as pessoas como elas realmente são.
desesperadas pelo amor de Deus, porque todos nós somos, né, e carentes da graça do Senhor. Então, vamos tirar fora essas réguas e vamos enxergar as pessoas como Deus enxerga. Deus enxerga com olhar de amor, de compaixão, de pai, como Ele é, e a gente precisa enxergar as pessoas como nós somos de verdade. Nós somos falhos, somos fracos, mas a gente tem qualidades, a gente tem virtudes e, acima de tudo, a gente precisa de Deus. Acima de tudo, a gente precisa de Deus. Em último lugar, essa forma de respeito como princípio do Evangelho nos ajuda a buscar harmonia nas nossas relações, né? A gente é muito conflituoso, né? A gente adora uma confusão, é impressionante, né? A confusão a gente gosta, né? A gente, ser humano de uma forma geral, né? Pode ver as polêmicas do WhatsApp, das redes sociais, enfim, a gente tem esse grande defeito de adorar a confusão. E quando, na verdade, o que se espera, o que Deus espera de nós é que a gente tenha mais harmonia nas nossas relações. E respeito precisa produzir isso em nós. Então, precisa produzir harmonia, precisa eliminar nossas réguas morais, precisa nos fazer entender que todos nós temos limitações e precisa remover todo tipo de preconceito. Para cada uma dessas formas, tem alguns versículos que a gente vai ler, vai discutir, porque ajudam a ilustrar bastante essas formas de respeito que são essenciais e né, um princípio do Evangelho que não pode faltar jamais na nossa vida. O primeiro texto está aqui em João, no capítulo 4, versículos 5 até o 8. É a passagem de Jesus e a mulher samaritana, né? Jesus estava numa cidade, os discípulos foram comprar alguma coisa para comer, Jesus encontrou uma mulher samaritana e teve um diálogo com ela. Olha só o que diz o texto. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, então Jesus estava cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia, né? Eu, se tivesse ali com Jesus, além de cansado, estaria morrendo de fome porque já era meio-dia, né? Mas continuando, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Havia uma rixa entre judeus e samaritanos de longa data, de muito tempo, quando a tribo do norte, né, as tribos do norte, na verdade, foram levadas cativas para a Assíria, né? Os assírios trouxeram para aquela região outros povos conquistados que acabaram se misturando com os poucos que sobraram ali, e esses povos misturados acabaram dando origem aos samaritanos. Então, os samaritanos, eles tinham uma ligação com Israel de alguma forma, porque houve essa mistura entre eles, mas os judeus não os enxergavam como pessoas, como israelitas legítimos. E havia um preconceito muito grande entre os judeus e os samaritanos. A ponto de que, se um judeu tivesse que fazer uma viagem, ele evitava ao máximo entrar numa cidade de samaritanos, dado o preconceito que eles tinham. E aquela mulher, ela ficou surpresa com a atitude de Jesus, porque Jesus, sendo judeu, poderia agir como judeu,
né? E ser mais um judeu preconceituoso, mais um judeu desrespeitoso. E olha, por mais que Jesus tivesse com sede, querendo água, ainda assim seria absurdo um judeu dirigir a palavra para um samaritano, mesmo precisando, que era o caso de Jesus. Ele estava precisando de tomar água, de alguém que desse água para ele beber. Tamanha era a forma com que os judeus desprezavam os samaritanos. O diálogo com aquela mulher segue, né? Jesus fala a respeito da água, da vida que ele pode dar, que jamais faria com que ela tivesse sede, né? Esse desejo de saciar as suas necessidades, os seus temores, era a água que Jesus tinha para dar para ela. E essa conversa com a mulher samaritana mostra que nosso Jesus, ele é totalmente respeitoso e está muito acima dessas bobagens preconceituosas que os homens levantam uns contra os outros, né? A questão do preconceito aqui era histórico, era de longa data, mas Jesus não precisava desse tipo de coisa. Era fácil para ele superar essas bobagens que os homens criam uns com os outros. E é uma grande lição para a gente, onde a gente precisa respeitar as pessoas sem rotular, respeitar as pessoas sem impor diferenças, né? Porque eu sou mais bonito, ou porque eu sou mais feio, ou porque o meu cabelo é assim, a minha pele é assada, eu estudei mais, eu estudei menos, ou eu tive mais oportunidade, eu tive menos oportunidade. Então a gente fica criando esses rótulos que nos põem ora para cima, ora para baixo, e a gente continua sustentando essas coisas. E pior, a gente, além de sustentar, a gente passa isso para frente, passa isso para a próxima geração, a gente alimenta essas coisas. E Jesus nos dá aqui um exemplo poderoso do que é uma relação de respeito, uma relação de alguém que não olha para o seu semelhante pensando nos rótulos históricos, culturais, espirituais ou qualquer que seja. A gente precisa superar esse tipo de coisa. A conversa que Jesus teve com a mulher samaritana certamente foi uma conversa transformadora e libertadora para aquela mulher. E ela pôde ver que com Jesus não existia rótulo, não existia preconceito, mas existia um profundo respeito, mesmo sabendo das diferenças que havia entre o judeu e entre o samaritano. E a gente precisa buscar esse tipo de coisa, buscar esse respeito que nos permite compreender as nossas diferenças, as nossas semelhanças, mas nunca rotular uma pessoa por aquilo que ela tem, por aquilo que ela é, ou por aquilo que ela teve ou deixou de ser. Amém? Esse é o primeiro exemplo, né, que a gente precisa aprender a derrubar muralhas que nos separam, derrubar muralhas que impõem divisões entre os seres humanos, divisões nas quais a gente só causa mal, a gente não faz nada de bom quando a gente divide. Continuando, o segundo exemplo é a mulher que ungiu os pés de Jesus. Tá? Em Lucas, no capítulo 7, os versículos 36 até o 39. Eu acho sensacional essa passagem e olha só como diz o texto. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume.
Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Amém? Olha só que absurdo a forma como a mulher é retratada aí no ponto de vista do fariseu, né? Pecadora. Como se só ela tivesse pecado, né? Parece que, né, a humanidade toda era santa e só a mulher lá tinha seus defeitos, né? Mas o texto continua e mostra que Jesus, totalmente sensibilizado com a atitude daquela mulher enquanto fariseu, e com certeza os demais que estavam ali jantando, né, com Jesus, ficavam imaginando: essa mulher aí tem uma reputação terrível. Mas Jesus não olhou para ela dessa forma. O olhar de Jesus foi um olhar de amor, foi um olhar de compaixão, foi um olhar de alguém que viu uma mulher, né, que precisava de transformação para a sua vida, que precisava de alguém que não a condenasse pelo seu passado, pela sua história, pelas suas fraquezas, mas alguém que permitisse que ela pudesse se sentir útil, mais do que se sentir útil, que ela se sentisse valorizada. E Jesus fez isso. Jesus trouxe para essa mulher, nesse texto, uma compreensão do que é entender as limitações humanas, né? Essa é uma forma de respeito, né, poderosíssima, porque quando a gente entende as nossas limitações, a gente não olha pensando só nos nossos defeitos, só nos nossos tombos, sabe? Nas coisas erradas que a gente faz. Mas a gente olha para o nosso semelhante como um ser humano frágil, muitas das vezes, mas também cheio de qualidades, e não são os nossos erros que vão definir o tipo de pessoa que nós somos. Porque isso é exatamente isso que a gente costuma fazer, né? A pessoa errou uma vez, e aí o que a gente estabelece? Que ela vai ser aquele sujeito atrapalhado, complicado, para sempre. Vai morrer daquela forma, como se a gente não desse nem chance para a pessoa mostrar um outro lado. Era o que aqueles homens estavam fazendo com a mulher, principalmente o fariseu, né? Estabelecendo um rótulo por conta de uma conduta, e aquela mulher viveria e morreria debaixo daquele rótulo que os homens deram para ela. A gente precisa abandonar esse tipo de coisa, né? A gente precisa parar de rotular as pessoas. A gente precisa parar de colocar X nas costas dos outros, como se só a gente fosse santo. Porque aquele fariseu chamou a mulher de pecadora, porque parecia que ele era o santão, o sertão da vida, né? Que não tinha nenhuma falha, e só a mulher que carregava o pecado nas costas. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. E se não é a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, coitadinho da gente, né? Então, esse princípio do Evangelho chamado respeito tem que nos levar a remover os rótulos que a gente põe nas pessoas e começar a olhar as pessoas como Cristo olha. Cristo foi totalmente compassivo, cheio de compaixão, misericordioso com aquela mulher. Enquanto todo mundo olhava somente os seus defeitos, Cristo olhava para o coração dela. E a gente precisa ter esse olhar. Esse é um olhar completamente respeitoso, porque a gente é mau, a gente tem um monte de falha, Deus não fica apontando o dedo para a nossa direção, dizendo: tá vendo como você é ruim, tá vendo como você é falho, tá vendo como... Deus não faz isso. Não vamos fazer também. Amém? Respeito, porque Deus nos respeita, e a gente tem que levar isso para o nosso semelhante também, em nome de Jesus. O terceiro aspecto está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 5, né? O hábito de julgar os outros. Olha só o que diz esse texto: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem,
vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Ou, como você diria a seu irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita! Tira primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? É isso que tem a ver exatamente com as regras morais que a gente estabelece, né? A gente mede as pessoas pelos nossos próprios padrões, e esquece que a gente também tem falhas, esquece que a gente também tem as nossas fraquezas. E o alerta de Jesus aqui é muito contundente, né? A gente não pode julgar, porque com a mesma medida que a gente julga, a gente também é julgado. E a gente é bom para julgar as pessoas, né? Bom para julgar as pessoas. Eu acho interessante porque essa palavra fala demais comigo, né? Eu sei que cada um desses princípios eu tenho muito que aprender, espero que você também tenha muito que aprender, mas eu acho que mais do que aprender a gente tem que viver, né? Então a gente precisa viver julgando menos, a gente julga demais, a gente se acha muito acima de qualquer suspeita, quando na verdade a gente tem um monte de brechas, um monte de fraquezas, e a coisa mais importante, que é estender a mão, a gente encolhe e aponta o dedo, né? Então fala assim, tá vendo como você é ruim, tá vendo como você é mal, tá vendo como você é isso e aquilo, e a gente despeja os nossos julgamentos como se a gente fosse os donos da verdade. O que Jesus diz? Hipócrita. Tira primeiro a trava do seu olho para que você veja claramente e assim consiga ajudar o seu irmão. Então a mensagem aqui é, procura melhorar primeiro, procura realmente se medir nessa sua própria régua moral que você tem, e aí você vai ver como faz para ajudar o teu semelhante, porque às vezes a gente cai nessa grande cilada, a gente olha para o outro, espera, tem uma expectativa muito alta, mas a gente está aqui embaixo e não se vê assim. Então vamos parar com isso, porque Jesus não era assim e a gente também não precisa ser. Amém? Em último lugar, nessa questão de respeito, é o respeito pelo próximo, que está lá em Mateus no capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Já ouviu aquele ditado que diz que gentileza gera gentileza, né? É uma versão meio mal escrita desse versículo aqui que a gente viu, né? Se você quer que alguém faça algo para você, faça também você para eles, né? É uma relação de mão dupla. Então, quer respeito? Respeite. Quer amor? Ame. Né? Quer ajuda? Ajude. A gente não pode ficar naquela de venha a nós o vosso reino, mas só para aquilo que eu quero, né? Para aquilo que eu não quero, não faço nada, porque, né, onde já se viu, está errado. Né? Respeitar é você olhar para o outro e saber que aquilo que você quer que façam para você, você também precisa fazer para os outros. Senão a gente vive naquela pegada egoísta, excêntrica, de achar que nós somos o centro do universo, tudo tem que nos agradar, porque é assim que eu quero, pronto e acabou. Quando na verdade não é assim, pronto e acabou. Se eu quero que as pessoas sejam gentis, eu também preciso ser gentil. Se eu quero que as pessoas me respeitem, eu também preciso respeitá-las. É bíblico, está aí no versículo que a gente acabou de ler. Amém? Então, isso foi para falar de respeito. Agora vamos falar um pouquinho de empatia. Também tem alguns versículos que são maravilhosos e que mostram Jesus aí como o rei da empatia, como alguém que realmente sentia a dor do próximo, que se sensibilizava
com as limitações humanas e que serve de muita inspiração para a gente. Então tem alguns versículos para a gente ver. Vamos começar então com esses exemplos de empatia nos evangelhos. Então tem muito mais que isso, não são apenas esses, mas a gente tem esses aí para servir de ponto de partida. O primeiro é o cego Bartimeu, que está lá em Marcos, no capítulo 10, os versículos 46 até os 52. Olha só o que diz o texto, né? Foram para Jericó, era Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Então imagina, né? O homem cego, né? Ao invés de alguém ajudar, ainda repreendia o cego, dizendo: cala a boca, cego, você está atrapalhando aqui, você está incomodando, né? Você está, né, enchendo a nossa paciência. Né? Só que aí ele gritava cada vez mais alto, né? O cego também, ele não se intimidou diante da situação, começou a gritar, né? E aí, no versículo 49, olha só, Jesus parou e disse: chamem o cego, traz o cego aqui, né? Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se porque ele está chamando você. Aí, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, foi até onde Jesus estava, e Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Né? Jesus já tinha curado outros cegos, com certeza. Jesus já tinha curado outros tipos de enfermidade. Aquela multidão estava ali, né, naquela euforia toda. O cego soube que era Jesus e falou assim: Jesus, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? Jesus teve misericórdia dele. Né? Jesus chama, pergunta para o cego: e aí, Bartimeu, tá ruim, né? Sem enxergar, complicado. O que você quer que eu faça? Né? Essa foi a pergunta de Jesus. O que você quer que eu faça? Isso é um exemplo de empatia enorme, porque Jesus sabia a necessidade dele, conhecia aonde estava a dor daquele cego, e deu para o cego a oportunidade de manifestar exatamente o desejo mais profundo que ele tinha: Senhor, eu quero voltar a ver de novo. E veja que era ver de novo. Então quer dizer que ele não era um cego de nascença, ele enxergou em algum momento e parou de enxergar. Então imagina no coração daquele cego o desejo de voltar a ver, né? Ver a luz, ver o rosto das pessoas, as cores e tudo mais. E aí Jesus fala assim: você vai ver porque a tua fé salvou você. E ele passou a enxergar. Né? Por mais que as pessoas que estavam ali ao redor reclamando que o cego estava incomodando com aquela gritaria toda, né? Porque todo mundo queria olhar para Jesus e o cego lá berrando o nome de Cristo. Cristo, né, não se incomodou com aquilo. Falou: traz o cego aqui, vamos conversar com ele, né? Vamos deixar ele falar. E o cego disse: Senhor, eu quero voltar a ver. E Jesus, na sua infinita compaixão e cheio de empatia, falou: veja, pode voltar a ver, está tudo certo. Né? Isso é um exemplo maravilhoso. Então esse foi o primeiro exemplo. Tem mais, continuando, né? O segundo é a viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 15. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam.
Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Olha só, né? Era uma viúva, então imagina, né? Ser viúva naquela época, gente, era muito complicado. A lei determinava que as viúvas fossem amparadas, mas ninguém estava muito aí para isso, né? Então as viúvas acabavam sendo desamparadas, então era muito difícil. E se ela já tinha enterrado o marido, agora ela estava enterrando o filho. Então imagina a dor no coração daquela mulher, a dificuldade que ela estava vivendo, né? O momento emocional dela era de uma assolação terrível. E a palavra diz que Jesus se compadeceu, né? Jesus teve compaixão. E aí mandou parar o cortejo fúnebre e falou assim, peraí, né? Vamos ajudar aqui. Chamou aquele jovem de volta para a vida e ele ressuscitou, né? Então, esses dois exemplos a gente mostra, a gente vê como que é essa questão da empatia, né? Jesus ajudando o necessitado, Jesus trazendo de volta, né, para a vida o jovem que tinha morrido. Isso é empatia, isso é olhar a dificuldade, a dor e se mover na direção do socorro, da ajuda. E é algo que Deus espera de nós. Às vezes a gente vê alguém precisando de necessidade, como o caso do cego, e o que a gente faz? Está incomodando, está atrapalhando, está enchendo aqui a nossa paciência. E não é assim que a gente deve agir, né? Ou então a gente vê uma mãe passando por um momento tão difícil, aí o que acontece? A gente acaba sendo insensível, né? Enterrou o marido, agora está enterrando o filho, paciência, coisa da vida, né? Vida que segue. Mas não era o que aquela mãe estava sentindo, né? Aquela viúva agora estava enterrando o seu único filho e ia viver sozinha, desamparada. Mas Jesus foi lá e interviu naquela situação. Então, quando você estiver com alguém que está passando por um momento de dor, um momento de dificuldade, talvez você não tenha poder para ressuscitar ninguém dos mortos, mas você tem uma palavra de compaixão, de consolo. E é o mais importante que a gente pode ter nesse momento, é consolar e ajudar, né? Continuando, a gente vê aqui a ressurreição de Lázaro, né? Está lá em João capítulo 11, versículo 33 até o 36. Diz assim: quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava, né? Que era Lázaro, né? Lázaro tinha morrido, estava sepultado. Suas irmãs estavam chorando, os amigos de Lázaro que estavam ali acompanhando também estavam chorando, e a palavra diz que Jesus se agitou, né? Ficou assim, agitado no espírito e completamente comovido e chorou, né? Jesus chorou, né? E pediu para ver aonde que era a sepultura de Lázaro, e as pessoas falaram: olha como ele amava, né, o seu amigo Lázaro. Esse é um caso de uma completa sensibilidade de Jesus no meio da dor, no meio da perda, né? Isso é uma empatia poderosíssima, que é bíblico, inclusive, quando a gente chora com os que choram, né? Quando a gente se alegra com os que se alegram, né? Isso é um motivo de empatia tremendo que precisa estar com a gente, né? A gente não pode ser insensível ou inerte ou duro demais, achar que não vou chorar, onde já se viu, né? Não, se Jesus chorou, quem sou eu para querer ser o durão e achar que não posso chorar, né? Chorar é sinal de fraqueza, né? Para com isso, né? Se tiver que chorar como os que choram, chore mesmo, porque Jesus também chorou. Em último lugar, a gente vai falar
do paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, casa cheia, estava lotado, as pessoas se aglomerando ali. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar aonde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Aqui a gente não vai falar de Jesus, por mais que Jesus fez uma cura ali com aquele paralítico. Vamos falar desses 4 homens. Quem eram esses 4 homens? A gente não tem a menor ideia. Eram discípulos de Jesus, eram amigos do paralítico, eram da família do paralítico, eram anônimos, que viram o paralítico, viram Jesus e falaram, vamos levar esse cara para lá? A gente não sabe. De verdade, a gente não sabe. A gente sabe que aqueles 4 tiveram uma empatia tão grande com aquela situação daquele paralítico, que tiraram o telhado da casa e desceram o paralítico na frente de Jesus. É um desejo tão grande de ajudar aquele paralítico a viver a cura, que os caras abriram o teto da casa de Jesus e desceram o paralítico pelo telhado. Gente, isso é uma empatia, uma sensibilidade pela dor do próximo, pela dificuldade do próximo, incrível. Poderiam condená-lo, poderiam apontar o dedo para ele, vocês são loucos, o que vocês estão fazendo? Eles não quiseram saber, eles abriram o teto da casa e desceram o paralítico no meio da sala aonde Jesus estava pregando. Até onde a gente pode ir para ajudar alguém? Ou será que a gente fica cheio de dedos? Não, meu Deus do céu, não vou fazer isso. Não, já se viu. Vai pegar mal para mim se eu fizer uma coisa dessa. Aqueles homens não quiseram saber de nada disso. Se seriam criticados ou não, se seriam acusados ou não. Eles olharam para aquele paralítico e falaram, não vamos deixar esse paralítico perder essa chance. Vamos levar ele até a direção da cura. E sabe quando que você faz isso? Quando você se comporta exatamente como esses 4 homens, quando você, por exemplo, fala de Jesus para uma pessoa. Quando você leva essa pessoa até Jesus, você está agindo exatamente como esses 4 homens. Quando você fala do amor de Deus, quando você traz alguém para a igreja, ou quando você faz um gesto em favor de alguém que certamente traz aquela pessoa para perto de Cristo, você está sendo exatamente como esses 4 homens. Então a gente não pode ter preocupação, ai meu Deus, o que vão falar de mim? Eu falo do amor de Deus, fala da graça de Deus, dá glória a Deus quando Deus tem que ser glorificado mesmo, porque isso traz as pessoas para perto de Cristo. E perto de Cristo pode ter certeza que as coisas se completam. A gente precisa ser mais como esses 4 homens que chegaram, fizeram tudo o que foi necessário para trazer aquele paralítico para perto do Senhor. Tem tanta gente precisando estar perto de Cristo. E às vezes o que a gente faz? A gente afasta mais, com os nossos preconceitos, com as nossas deformações, com o nosso caráter deformado, a gente afasta a pessoa ainda mais de Cristo, deixa ainda mais longe. Vamos parar com isso. Vamos pedir para o Senhor nos transformar, vamos pedir para o Senhor mudar a gente de dentro para fora, para que através de nós, através do nosso jeito de ser, a gente consiga trazer mais gente para Cristo. E assim ser exatamente como aqueles homens. Amém? Glória a Deus por isso. Esses textos falam demais com o meu coração. Eu preciso demais viver isso. Eu não quero simplesmente saber, eu não quero
simplesmente conhecer, mas eu quero praticar essas coisas, porque eu sei que certamente o nome do Senhor vai ser glorificado e é tudo o que a gente precisa. Então, que você também queira praticar isso, que você queira também colocar essas coisas em prática, porque vão fazer toda a diferença para nós, para os nossos semelhantes, para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe poderosamente, cuida de você, que Deus te proteja, te livre de todo o mal. Semana que vem a gente vai para a nossa último episódio, onde a gente vai fechar essa série, e eu espero que você esteja lá também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.